A mudança que eu preciso. Sempre que iniciamos um ano, nós temos aquela ideia de fazer algumas mudanças. Eu preciso mudar a rotina da minha vida. Às vezes a gente faz até promessas, né? Este ano eu quero ler a Bíblia toda. Às vezes a gente faz essas promessas. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E é interessante, é importante esse desejo em nosso coração de mudança. Até porque, se continuarmos fazendo as mesmas coisas, não vai acontecer nada diferente na nossa vida. Se estamos fracos na fé, se estamos desmotivados, desanimados, é importante encontrar um meio de fortalecer a nossa fé, de acender a chama, do primeiro amor que nós tivemos quando entregamos nossa vida a Jesus. O passar dos anos é muito cruel, no sentido de que às vezes esfriamos e desistimos até mesmo da caminhada. Então é importante sempre reativar as nossas forças, os nossos alvos, os nossos ideais, para que possamos assim encontrar a alegria de viver na presença do Senhor e a alegria também de poder desfrutar de tudo que o Senhor tem nos concedido nesta vida e na esperança daquilo que está por vir, que é certamente muito melhor. Então vejamos que mudanças são estas que nós precisamos fazer. Há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer certos consertos e remendos, mas na verdade o que precisa é de uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas fisicamente e espiritualmente também. Estão vagueando, andando em círculo, sem sair da rotina do seu dia a dia. Não tem alvo, não tem direção, a vida não está focada em nada. Estão aí apenas à deriva, como diz aquela velha música, né? Deixa a vida me levar. E se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para longe de Deus. É importante que nós tenhamos direção. Jesus, Ele quer entrar no nosso barco, Ele quer andar juntamente conosco, mas nós precisamos então obedecer e seguir a sua direção. Sendo assim, é preciso termos atitude. Quando se trata de uma mudança verdadeira, positiva e duradoura, o único roteiro certo a seguir é o de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Vejamos que mudanças precisamos realizar para alcançar a vontade de Deus em nossa vida. O texto base de hoje é Lucas capítulo 15, verso do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Davi. Lucas capítulo 15, do 11 a 24, todos encontraram? Essa é uma passagem bastante conhecida, muito pregada em muitos momentos na igreja, mas nesta noite eu gostaria de trazê-los esta visão da mudança que houve na vida desse jovem que é citado aqui no texto, e observar então, diante da mudança que ele procurou, quais os passos ele tomou para então alcançar essa mudança. Vejamos o que diz o texto, Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Queremos nesta noite agradecer-te, ó Pai, por cada um aqui presente, por cada pessoa que o Senhor trouxe esta noite aqui, para que assim ouvisse desta palavra e pudesse, ó Pai, ter a oportunidade de fazer as mudanças necessárias em suas vidas. Que os passos que o filho pródigo deu e que serão apresentadas nesse texto, que são apresentadas nesse texto, possam também ser vistas em nossas vidas. Tenhamos esta disposição de caminhar em direção à Tua vontade, à Tua glória, para que assim sejamos, ó Pai, dirigidos pela Tua palavra e guiados pela Tua santa luz. Ó Pai querido, queremos Te agradecer por cada um que aqui chegou e Te pedimos, fortalece a nossa fé, dai-nos entendimento, vencer com esta mensagem, que ela possa fazer morada em nosso coração, transformando nossas vidas. Assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. A palavra que nós acabamos de ler é uma parábola. A parábola era uma história fictícia, criada na mente de Jesus, mas puramente possível de ser real. Poderia acontecer. Quantas vezes, talvez, esta história se fez verdade na vida de muitas pessoas no mundo afora, que um jovem desejoso de conhecer o mundo pediu ao pai a parte da sua herança, a parte que o pai iria lhe dar quando morresse, que ele pudesse dar logo para ele ganhar o mundo e conhecer o mundo. E aí essa pessoa se dá mal lá, gasta tudo que tem, e aí lembra de como era a sua vida quando estava debaixo dos cuidados de seu pai. E então decide retornar e ter assim uma mudança de vida, voltar à origem de onde ele nunca deveria ter saído. E assim, essa história se repete em vários contextos, em vários lugares do mundo. Então, observando essa história, vemos que ela é completamente possível de acontecer. Logo, esta história, ela também retrata uma verdade divina. Era para isso que Jesus Cristo contava as parábolas, para ilustrar uma verdade divina, para mostrar ao homem o quanto ele precisa do Pai, o quanto ele precisa de Deus. E uma vez que reconhecemos nossos pecados, nossos erros, e nos voltamos para Deus em arrependimento e fé, sempre o encontraremos de braços abertos para nos receber e nos abençoar. Assim como Ele abençoa este filho, assim Ele abençoa todo aquele que se achega a Ele em arrependimento e fé. Então, a parábola do filho pródigo é um excelente exemplo de mudança que precisamos fazer conscientes de que o melhor lugar para se estar é debaixo da vontade de Deus.
Então essa história nos retrata isso. Vejamos então quais são os passos da mudança que nós precisamos realizar. Então nós precisamos tomar alguns passos para ver a mudança em nossa vida. O primeiro passo é andar em prudência. O verso 17 diz o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Caindo em si, essa expressão é interessante, né? Porque ela traz a ideia de consciência. É onde a gente usa uma expressão hoje em dia que caiu a ficha. A gente faz alguma coisa e faz, às vezes, por impulso, e depois, quando nos deparamos com as consequências daquela decisão por impulso, a ficha cai e a gente percebe que não fez uma boa escolha. Então a vida é cheia de escolhas, e às vezes fazemos escolhas precipitadas, escolhas sem analisar as consequências que aquela escolha trará para a nossa vida. Então, andar em prudência é andar de uma forma consciente, uma forma bem abalizada, tendo consciência de todos os poréns. Se eu for por aqui, qual o resultado que eu vou alcançar? Então, fazer as contas de forma correta. A palavra prudência, ela vem de um contexto de contabilidade. Nós vamos já observar isso, eu vou explicar melhor para vocês a palavra. Mas entendendo aqui, primeiramente, que esse rapaz caiu em si, caiu a ficha. Ele parou e pensou: o que foi que eu fiz da minha vida? Agora imaginemos, irmãos, a situação da decisão que esse rapaz tomou. Primeiramente, a decisão de pedir ao pai a sua herança, algo que a gente só recebe depois que o pai morre. Hoje em dia é aconselhado, que os pais, eles façam a divisão dos bens ainda em vida, para evitar as burocracias futuras, porque depois da morte tem que fazer inventário, é uma complicação, é muito dinheiro que tem que gastar para poder dividir a herança. Então se aconselha hoje em dia os advogados, as pessoas aí que são da área, que é importante que quando os pais já estão numa certa idade, eles decidam: vamos fazer aqui em cartório um registro, isso aqui vai para fulano, isso aqui para cicrano, e faz logo a divisão dos bens que tem, para que quando ele falecer, não precise mais fazer inventário, todo mundo já sabe que parte ele tem da herança. Só que esse rapaz, ele não queria só saber qual era a parte da herança, ele queria a sua parte em mãos. E tendo em mãos, o que foi que ele fez? Gastou de forma completamente desproporcional, Gastou com bebedice, gastou com jogos, gastou com os amigos e jogou fora o que levou anos para o seu pai juntar. Ele gastou em pouco tempo. E logo que gastou tudo, onde estavam os amigos? Onde estavam aqueles que cercavam-se ao redor dele para se alegrar, para festejar? Sumiram todos, porque amigo nessa roda não existe. A verdadeira amizade é aquela que está conosco, seja no momento bom ou no momento ruim. O verdadeiro amigo se conhece, dizem que a gente precisa ter pelo menos 4 amigos verdadeiros, que é para segurar a alça do caixão. Quando você morrer, aquele que está segurando a alça do teu caixão ali, aquele dali é teu amigo, ficou contigo até a hora da morte, até a hora da despedida, São os verdadeiros amigos. Isso é ditados populares. Mas entendemos que a amizade verdadeira, aquela que não se afasta da gente quando a gente mais precisa, ela estará conosco sempre. Em Efésios, capítulo 5, verso 15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Então, a forma como dirigimos a nossa vida, quando planejamos o que vamos fazer com os nossos recursos,
com o nosso viver, é muito importante ser medido, ser planejado. Às vezes as pessoas dizem, a vida planejada não tem graça, mas a vida planejada certamente é uma vida com poucas surpresas, e surpresas negativas que eu digo, porque muitas vezes quando levamos a vida de qualquer jeito, nos deparamos com surpresas terríveis, onde não estávamos preparados. Quando há um planejamento para a vida, entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e vamos confiar no controle de Deus. Sendo assim, andar prudentemente é andar com sabedoria, ouvindo bons conselhos, ouvindo a direção de Deus. Deus sempre tem uma boa direção para nós e é importante que nós estejamos atentos ao conselho de Deus. Parafraseando aqui a ideia desse versículo de Efésios 5, andar prudentemente é não andar em zigue-zague, é não andar à deriva, não caminhar a esmo pela vida. Ele diz que devemos andar com propósito. Então, andar prudentemente é andar com propósito. Qual o propósito da nossa vida? Para que estamos aqui? Por que Deus nos salvou? Qual foi o propósito disso? Porque Deus nos criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a pergunta é, você está atingindo o propósito para o qual você foi criado? Então, nós temos que buscar atingir esse propósito, porque uma vida sem propósito é uma vida sem nenhum valor. O valor da vida está no propósito para o qual ela foi criada e formada. Imagine, nós temos aqui um aparelho celular, ele tem vários propósitos, pode ser usado para várias coisas, mas se nós temos tantas coisas a ser usadas e não usamos nem 10% disso, para que ter celular? Se eu não ligo para ninguém, para que eu tenho um celular se eu não tenho rede social? Para que eu tenho um celular se eu não gosto de bater foto? Então não tem propósito, não tem necessidade de eu ter um celular. Assim é a vida, irmão. Se nós não usarmos a nossa vida para o propósito correto, a vida perde o seu sentido. Não tem sentido. É por isso que alguns tomam a decisão precipitada de tirar a própria vida, porque não vê sentido para a vida. A vida está triste, a vida não está do jeito que ela gosta, e ela decide então dar cabo de sua vida. Entendemos que a vida é um dom, um presente dado por Deus, e Ele deu com um propósito, o louvor da sua glória. Então, voltando aqui à ideia da palavra prudentemente, que foi usada tanto no texto aqui de Lucas, quanto em Efésios, andar prudentemente. Não é uma palavra que é usada com frequência nas Sagradas Escrituras. Isso pode ser difícil de entender o que Paulo quis dizer com esta palavra. A palavra grega aqui denota um termo contábil, vem da contabilidade, referindo-se à precisão e a uma contagem acurada. Muito bem, então, prudentemente é alguém que vai contar o dinheiro e ele conta uma, conta duas, conta três, conta quantas vezes for necessário para que ele tenha certeza de que o valor está correto. Assim, a palavra é usada num contexto de vivência, que a nossa vida deve ser também avaliada instante a instante. Cada decisão a ser tomada, observemos as consequências que essas decisões trarão. Então, tudo diz respeito ao termo certeza de andarmos e vivermos com movimentos precisos e calculados. Então, nossa vida precisa estar, devemos estar andando em prudência. Isso quer dizer, tendo movimentos precisos e calculados. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou escolher essa profissão para a minha vida?
Devo escolher uma profissão, crendo, imaginando que é para a glória de Deus, que eu possa ajudar muitas pessoas. Eu tenho um amigo, já contei essa história aqui algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Esse amigo, ele tem um irmão que é pastor, estudou comigo no tempo de seminário. E o irmão dele mais jovem havia passado no vestibular para medicina. E o pai não queria aceitar que o filho fizesse medicina. E ele chegou para mim, eu fui pregar na igreja dele, ele chegou para mim e disse: pastor, me ajude. Eu passei em medicina e meu pai não quer que eu faça medicina. Meu pai quer que eu seja pastor, igual o meu irmão. E eu não tenho essa vocação, eu não tenho esse chamado. Eu entendo que ser pastor é um chamado de Deus. Eu amo servir ao Senhor e ele realmente é um grande servo na igreja onde ele está. Mas, no entanto, ele não tem um chamado ministerial. E a gente tem que entender isso, que pastorado é um chamado ao ministério. Então, é um chamado especial. Então, fui conversar com o pai dele. E aí perguntei se ele não estava feliz, porque o filho tinha passado em medicina. Qual pai não ficaria feliz com um filho que passou em medicina? No entanto, ele disse: não, pastor, eu não quero meus filhos no mundo, eu quero os meus filhos servindo a Deus. Eu disse: mas veja bem, meu irmão, imagina quantas pessoas o teu filho vai ter acesso e vai poder testemunhar do amor de Deus lá, exercendo a medicina, no qual o teu filho que é pastor nunca vai ter esse acesso. Ele vai estar em hospitais, onde as pessoas estão carentes, vulneráveis, necessitando de uma palavra de esperança. Ele vai poder levar essa palavra. Ele vai estar atendendo uma pessoa, ele vai poder observar, diante da necessidade que aquela pessoa está passando, qual a receita que ele necessita. Algumas horas de leitura da Bíblia, alguns momentos de oração, e ele vai poder receitar àquela pessoa uma vida com Deus, que é o que todo mundo necessita. E eu comecei a argumentar e conversar com aquele cidadão, e ele disse que ia avaliar, e avaliou. Seu filho fez a medicina e hoje está exercendo medicina. Esteve aqui conosco um tempo durante a pandemia, mas foi embora para outra cidade. E louvado seja Deus por isso, irmão. Como é bom saber que Deus dirige os nossos passos. E aí cada qual vai ter a sua vida, as suas escolhas, mas aquele que é prudente, aquele que mede realmente os desejos do seu coração e as consequências que isso trará para a vida, ele terá certeza de que cada decisão que ele está tomando está sendo prudente, porque está sendo guiado por Deus. Então tenhamos esta consciência, andemos em prudência. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor. A palavra temor aí traz a ideia de respeitar, seguir as orientações de Deus. Aquele que teme a Deus, segue suas orientações, ele segue um princípio. Que princípio é esse? A sabedoria. E uma vez que seguimos a sabedoria, isso vai revelar para nós a prudência. Qual serão os passos que nós devemos dar na vida? Teremos então controle sobre tudo o que irá acontecer, porque confiamos no Senhor e seguimos os seus passos. Então, o primeiro passo que nós vimos hoje, para começar a mudar nossa vida, é andar prudentemente. Ou seja, viver com propósito, permitir que Deus guie os nossos passos. Amém? Vejamos então o segundo passo. O segundo passo é andar na luz. Lá no verso 18 do texto base, diz assim: eu vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Em algumas versões diz: pequei contra o céu e diante de ti.
pequei contra Deus, pequei contra o céu. Essa expressão, tanto divina, traz a ideia de iluminação, porque é Deus quem dirige os nossos passos, Ele que ilumina o caminho que nós devemos seguir. Tendo então essa consciência, o filho então descobriu que o seu pecado, o seu erro, não foi apenas contra o pai dele, mas primeiramente contra Deus, porque havia uma lei que determinava que o filho deveria honrar pai e mãe. E a pergunta que não quer calar: ele honrou o seu pai com essa atitude? De forma alguma. Trouxe desonra ao seu pai. Que tristeza, né? Meu avô, ele perdeu um filho com 18 anos. O seu filho foi para a Marinha e nunca mais voltou. Nunca tivemos resposta de onde esse rapaz foi parar, depois que chegou na Marinha. Se ele realmente foi para a Marinha, se aconteceu alguma coisa no Rio de Janeiro, mas ele nunca mais deu resposta. Meu avô morreu muitos anos depois, mas com este aperto no peito, de não ter se despedido do seu filho, de não ter passado mais tempo com ele, ensinado, mostrado o caminho da vida, o caminho correto. E assim, irmão, qualquer pai se entristece com um filho que se afasta, com um filho que o abandona, com um filho que se esquece de quem é o seu pai, de tudo que ele fez por ele. Nós criamos filhos, como diz a Escritura, como um guerreiro prepara suas flechas, apontando bem, afiando bem, dando uma boa direção para que quando for lançada, ela acerte o alvo. Porque estamos trabalhando no caráter destas crianças, desde cedo ensinando o que é certo, o que é errado, mostrando o caminho que eles devem seguir. É certo que vai chegar uma idade, vai chegar um momento que eles vão tomar as suas próprias decisões, tomar as suas próprias escolhas, mas se eles tiverem sido bem orientados, eles seguirão a luz que os seus pais deixaram. Olha, meu filho, vá por aqui, faça esse caminho aqui. Eu errei muito na minha vida, eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Então faça dessa forma que vai dar certo. Então seguir um conselho é seguir uma luz, é obedecer realmente o melhor caminho que nós temos para seguir. Então quando o filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra Deus, desobedeci um mandamento de Deus, que é honrar o Senhor. E aqui estou arrependido, aqui estou pronto para dar um passo atrás e retomar a minha caminhada, reavaliar tudo que eu fiz de errado e agora seguir a sua direção, seguir a sua luz. Efésios 5:8. Pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Em outro momento da nossa vida, todos nós já andamos perdidos nesse mundo, já andamos sem direção, andamos vagueando, andamos como quem acorda na madrugada e as luzes estão todas apagadas, e você sai tateando, tentando atravessar um caminho sem tropeçar em nada. E é difícil, né? Parece uma coisa, quando isso acontece, você necessita, né? Talvez ir ao banheiro ou ouvir um barulho e ir até a porta ver se acontecendo alguma coisa. E você sai no maior silêncio para não acordar ninguém. Quando dá fé, tem uma bola no meio do caminho, tem um banco pequeno, você dá um chute. Rapaz, é muito ruim andar às escuras. Então nós necessitamos de luz. A luz é importante, porque a luz, quando tomamos uma decisão às claras, é bem difícil de errarmos. É muito mais difícil tropeçarmos enquanto é dia. Então é importante que estejamos sempre debaixo da luz do Senhor. Já andamos muito tempo nas trevas,
Andamos muito tempo com a visão tapada pelo inimigo, né? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho. Por esse motivo, quando Cristo veio, Ele nos tirou essa venda dos olhos e nos deu a liberdade, a plena visão da glória de Deus. E nós temos agora a liberdade de escolher o caminho, de andar na luz, de obedecer à sua vontade. Então, como podemos andar como filhos da luz? Fazemos isso ao ter o propósito e a direção de Deus em nossas vidas, garantindo que ambos façam parte do nosso objetivo pessoal. Então, deve fazer parte do nosso objetivo pessoal o propósito e a direção de Deus, pelo qual nós fomos criados e como Deus quer que nós andemos. Quando aprendermos a andar prudentemente, observamos que isso tem a ver com nossos hábitos e ações cotidianas. Tudo diz respeito a como vivemos a vida. Como você tem vivido a sua vida? De forma prudente, obedecendo os conselhos de Deus, seguindo a direção de Deus? Ou você tem feito como aquele que se acorda na madrugada e sai tateando, tentando encontrar o caminho? O caminho só existe um. O caminho que leva para o céu é Jesus. Somente por meio dele nós podemos alcançar a vida eterna. Provérbios 14:15 diz: o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. O ingênuo segue o conselho de qualquer um, mas o prudente, aquele que mede, aquele que calcula, esse sabe onde põe o pé. Ele só põe com segurança, com garantias de que não vai cair. Então essa fé, essa segurança, nós só podemos ter no Senhor, sendo dirigidos por Deus, seguindo o caminho que Jesus deixou para nós. Se você pensa seriamente em mudança de vida, então você precisa ter Deus como centro e o objetivo desse processo. Você tem que crer nele e começar a fazer o que ele diz. Então mude tudo que você achava que estava fazendo certo. Porque eu acho que assim é melhor. Devemos entender que a nossa vida não deve ser baseada em achismos, mas em certezas. E a única certeza que nós podemos ter, irmãos, é em Deus. A única certeza que nós podemos ter é quando Deus garante que nos dará uma vida eterna, se crermos, obedecermos e seguirmos os seus passos. Aí sim podemos ter esta segurança. Então ande na luz, obedeça os conselhos de Jesus. Em terceiro e último lugar, para que haja um processo de mudança em nossa vida, é preciso então tomar o terceiro passo: andar em humildade. Verso 19 do texto diz: já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Aquele jovem, imaginemos que ele tinha uma vida boa. Seu pai trabalhou muitos anos, talvez já recebeu uma herança dos seus antepassados, construiu fazenda, criava animais, tinha plantações, tinha muitos empregados. O filho vivia numa mordomia. No entanto, ele achava aquilo uma prisão. Eu não sei porque os adolescentes são assim, né? Tem toda a liberdade, tem comida, tem roupa, tem presente aqui e acolá, uma coisa que quer, o pai se esforça, a mãe se esforça para dar, mas no entanto eles se acham presos.
Rapaz, eu sou preso, eu quero minha liberdade, eu quero sair daqui, eu quero fazer o que eu quiser. Mas não é assim que funciona. A nossa vida, toda ela sempre vai ser limitada. Nós não temos liberdade plena, não existe liberdade plena, porque existem leis, existem regras, e aonde ele for, ele vai dar de cara com as leis e com as regras. Se ele pegar um transporte, ele vai ver placas, vai ver guardas e vai ter regras que ele deve seguir. Se ele for trabalhar numa empresa, da mesma forma, vai ter as orientações, vai ter um chefe que vai mandar nele, vai ter alguém para dizer a hora que ele tem que chegar, a hora que ele vai sair, e às vezes a hora de sair chega e o patrão diz, você vai ter que ficar mais um pouco, porque nós temos muito serviço. A gente nunca é dono de si, nunca vamos ter essa liberdade que os adolescentes almejam para a vida. Então é melhor se adaptar, reconhecer e valorizar todo o privilégio que os pais têm concedido aos filhos. Eu digo aos meus, eu perdi meu pai com 9 anos, com 10 anos de idade eu já tive que trabalhar fora. Estudava pela manhã, à tarde saía para trabalhar e voltava à noite para casa. Isso com 10 anos de idade. Hoje eu digo para eles, pela graça de Deus, vocês não precisam trabalhar, mas estudem para que vocês tenham as oportunidades que eu não tive de estudar. As oportunidades que vocês terão serão incomparáveis às que eu tive na minha vida. Então certamente Deus te concederá lugares muito mais altos a atingir diante da profissão. Então se dediquem aos estudos. Assim, aquele filho deve ter recebido muito conselho do seu pai, deve ter visto toda a orientação do pai, toda a direção que o pai deu a ele. No entanto, ele se rebelou e decidiu sair. Mas depois que tudo passou e perdeu tudo, ele volta a si e reconhece com humildade que ele não merecia nem mais ser chamado como filho. E ele disse, quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele, pai, eu não sou mais merecedor de ser chamado teu filho, mas tem misericórdia de mim, me dá pelo menos a oportunidade de ser um dos teus funcionários. Acredito que ele via o quanto o pai tinha zelo e tratava bem seus funcionários, porque ele estava trabalhando, cuidando de porcos. No entanto, o chefe dele não cuidava como o pai dele cuidava dos funcionários que tinha, porque pelo menos aqueles que trabalhavam para o seu pai tinham comida com fartura, tinham lugar para dormir. No entanto, ele não tinha esse privilégio, cuidava dos porcos e não tinha nem sequer o pão de cada dia. Desejava ele comer a comida dos porcos para saciar a sua fome. Então, meus amados irmãos, aquele filho então precisava entender e entendeu o valor, da humildade, o reconhecimento de quem ele era e da posição que ele perdeu, e naquele momento ele não merecia mais aquela posição de volta, ele queria pelo menos ser um funcionário. Mas quem é o pai que vai ver seu filho passando necessidade e não vai estender a mão e dar a ele uma posição elevada? Assim o pai fez. O pai ofereceu a ele não só a vida de volta, mas ofereceu a ele uma roupa nova, ofereceu a ele um anel no dedo, ofereceu sandália nos pés e ainda fez uma festa, sacrificando um boi gordo para que todos festejassem e se alegrassem com aquele filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas essa atitude do pai veio diante da humildade daquele rapaz. Ele tinha aprendido a lição, ele demonstrou um exemplo de humildade, e esse exemplo, irmãos, nós precisamos aprender na vida: andar em humildade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo.
Toda a sua vida, desde que desceu do céu à terra, seu nascimento, sua vida simples e até a sua morte, que foi uma morte de cruz, para ser humilhado. Enquanto tantas pessoas querem se engrandecer ao ponto de se endeusar, o propósito de Deus foi se humilhar, tornando-se homem e nos ensinar a ser humildes. Ser humilde não é ser pobre, feio, desajeitado ou sem estudo. Existem pessoas que são sofisticadas, ricas e estudadas, mas são humildes. Também existem pessoas aparentemente simples, que são extremamente orgulhosas, não querem ajuda de ninguém. Você conhece alguém assim? Humildade não tem a ver com riqueza, humildade é caráter. Então, alguém que tem um caráter humilde, não importa a posição que ele esteja, ele anda em humildade. É uma pessoa simples, que não se importa com o que tem, mas é grato por tudo que Deus tem lhe dado. Abra sua Bíblia em Filipenses, vamos ver então este exemplo aí. Filipenses capítulo 2. (5 a 9). Filipenses 2, 5 a 9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A exemplo de Cristo, ele sendo Deus, ele não se exaltou, não se orgulhou disso. No entanto, ele se humilhou, assumindo uma figura humana, a forma humana. Não só a forma de ser humano, mas também uma figura de servo, porque ele esteve aqui para servir. Então, o maior exemplo de humildade de Cristo é ele sendo Deus, se fez homem para nos servir, dando a vida em nosso lugar. O maior exemplo que a gente pode ver e que ele deixou para os seus discípulos foi naquela cerimônia de lava-pés, onde Jesus cingiu o lombo com a toalha, pegou uma bacia com água, lavou os pés dos seus discípulos, enxugou e depois disse: assim como eu fiz, façais vós também. Se eu sendo mestre, eu sendo Senhor, fui humilde a ponto de lavar os pés de vocês, vocês estejam prontos também para, com humildade, servir uns aos outros. Assim, irmãos, nós temos de Deus o exemplo. O próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós, para que com humildade nos ensinasse o caminho da exaltação. Porque quem nos exaltará será o Senhor. Aquele que se achega diante de Deus com humildade, será por ele exaltado. Deus tem uma promessa para que nós iremos habitar juntamente com ele no reino celeste, e além disso, nós reinaremos juntamente com Cristo. Que maravilha, irmão! Quem éramos nós? Quem somos nós para merecer tão grande privilégio? Mas é a nossa humildade que nos garante a glorificação. Então, uma vez reconhecendo que não somos nada, somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, ele derrama a sua graça, o seu favor sobre nós, e futuramente
há de nos glorificar, nos dando um lugar no céu, junto do seu Filho, para que junto dele reinemos sobre esta terra. Ser humilde não é depender dos dotes naturais, das riquezas acumuladas, da educação recebida nas escolas ou faculdades que frequentamos, ou da nossa conduta moral, ou do bom comportamento, mas sim compreender que nada somos, que nada temos, e o que olhamos para Deus com toda a submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Então, ser humilde é depender de Deus, é confiar no Senhor e esperar nele. Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse é o aspecto, é a aparência do verdadeiro Filho de Deus. É alguém que vive em santidade, é alguém que vive em amor, é alguém que vive concedendo misericórdia, é alguém que vive em bondade, em humildade, em mansidão e tendo paciência com todos, sendo longânimo. A humildade era o segredo do poder na vida de Jesus. Para ser exaltado, é preciso primeiro vencer a humilhação. Se você quer ser exaltado, seja humilde. Muitas vezes ser humilde é passar também por humilhação, mas sabemos que aquele que for humilhado será por Deus exaltado. Procure ser mais humilde em sua vida. Concluindo então, a hora é agora para aproveitar a maravilhosa oportunidade de Deus, que Deus está lhe oferecendo neste momento. A hora é agora para mudar e fazer do propósito de Deus o seu propósito. Pare de postergar a felicidade de viver próximo a Ele. Deus está lhe chamando para que você mude sua vida agora, hoje mesmo. Diz o texto em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado que nós temos de Deus, da parte do Senhor, para que haja uma mudança na nossa vida, nos desprender deste mundo, tirar a carga deste mundo, e o Senhor nos chama para nos aliviar nele, porque Ele tem a carga perfeita para nós, porque o seu fardo é suave, a sua carga, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Então, se confiarmos nele, se entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele sabe o que nós precisamos para uma mudança completa de vida. Então, entregue a sua vida ao Senhor hoje e saiba que Ele tem o que é melhor para você viver uma vida diante da sua vontade. Amém?